E é isso aí, nós estamos fazendo agora nosso primeiro Hangout do segundo CONADS. Tenho a honra de ser com essa pessoa que está na nossa frente agora, com o André Kummer, uma pessoa maravilhosa que eu tive a honra de conhecer há muito pouco tempo. E hoje nós separamos alguns assuntos específicos para nós tratarmos hoje e também para fazermos meio que uma abertura do Congresso, né, para começar a tratar desses assuntos a partir de hoje, né, domingo, o pessoal já está em casa, está tranquilo, quem ficou em casa o dia inteiro também tem problema, né, André? A gente sabe que quando a gente precisa se organizar para alguma coisa, a gente realmente faz acontecer, e independente do horário, e eu acho que no domingo à noite fica tranquilo também, mais para as pessoas acompanharem, e é isso aí. E o André, a gente gravou a palestra do André para o Congresso lá em Florianópolis. Eu moro aqui perto de Florianópolis, o André veio de longe para participar de um evento, não é, André? E aí a gente aproveitou para se encontrar, fazer a gravação da nossa palestra. Você tratou sobre a falta de confiança e os medos nos relacionamentos, e agora a gente está meio que estendendo essa discussão um pouquinho mais, porque é um assunto sem fim, não é, André? Agora nós vamos falar especificamente sobre algumas emoções, sobre alguns estados emocionais, do tipo da felicidade, da depressão, que se contrastam bastante, e eu acredito que ninguém melhor do que você para falar um pouquinho sobre isso. Boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui também com o William, e para conversar sobre esses temas que a gente se estendeu a partir de Florianópolis, né? Porque, na verdade, a ideia nossa, a gente ficou horas conversando, e a ideia também era começamos a falar sobre suicídio, né? E a gente pensou, vamos fazer um hangout sobre isso, né? Mas daí eu disse para eles, não, acho que o tema suicídio é um pouquinho pesado para início, né? Então vamos, assim, começar com a felicidade e a depressão, né? Então, porque lá, dentro do Congresso, eu vou estar falando sobre o medo nos relacionamentos, solidão, essas coisas, bastante coisa. E hoje a gente vai começar aqui, né, falando sobre depressão, o suicídio também vai entrar dentro, e a felicidade no meio gay. Mais ou menos dentro disso aí que a gente pensou. Aí tem muita gente boa nesse Congresso, talvez muito mais capacitada, com certeza muito mais capacitados que eu para estar falando sobre isso. Mas, na verdade, eu gostaria de falar um pouco, trazer essa dimensão da depressão e da felicidade para o meu contexto pessoal, né? Falar da minha experiência com elas, né? E da experiência que eu tenho ao longo de já 2 anos do Gay Life, né? E dos workshops e eventos que eu faço, dos clientes que eu atendo, né? Quais são as questões que pegam, né? Então, por exemplo, no último workshop, eu perguntei para todos que estavam lá, né? Eram quase 30 pessoas, se alguém ali já havia pensado em suicídio, né? E muitos deles disseram que sim, que já haviam pensado. Acho que em torno de quase 80% da sala disse que tinha pensado nisso. E nós, a gente que é gay, a gente sabe que em algum momento você já se sentiu estranho, né? Que em algum momento você já se sentiu não pertencendo ou mesmo rejeitado, né? E para muitos, para alguns pode ser que isso tenha sido uma coisa muito fugaz, muito rápida, mas não tão doloroso o processo de aceitação, assumir para você mesmo, para a família. Alguns não se assumiram nunca, mas de qualquer modo há uma sombra que fica, né? Como eu seria se eu não fosse gay? Às vezes a vida te coloca em alguns checkmates, né? Em situações como eu tive um amigo meu que passou por um Boa Noite Cinderela. Então, não havia como mais ele esconder de ninguém o que aconteceu. Então, a vida te coloca às vezes em checkmates, e daí o que você vai fazer? Então, esse é um ponto que a gente pegou, porque jovens, às vezes, jovens muito, na hora de se assumir, eles têm esse sentimento, essa depressão, vou me matar, isso, aquilo. Eu tive um cliente, eu acho que eu comentei com você, a mãe dele agia exatamente como o Bob do filme que você postou no seu, né, você indicou na sua lista de e-mails, que todo mundo assine lá, é muito legal, e
menino acordava de manhã cedo, tinha post-it no banheiro com passagens da Bíblia. Né? Então, como que esse menino se sentia e como ele trabalhou com essa, vamos dizer, rejeição da mãe, assim, né? Dentro dele. Porque a mãe é uma coisa, agora você, dentro de você, como que você, vamos dizer assim, ruminou aquilo? Como que isso está se tornando você, vai transformar você em que tipo de ser humano? Eu acho que muitos de nós gays passam por períodos de depressão. Né? Isso tem um pouco dessa ferida narcísica, né? Que é um pouco, não muito, dessa ferida narcísica, que é também assim, você... as pessoas que são feridas, né, que percebem essa dor, né, elas procuram dar o melhor de si. Né? Procuram ir além, procuram ser mais, procuram se investigar mais. E é essa a proposta que eu trago dentro do Gay Life, né, do Gay Life Coach. Né? Porque por que relacionamentos entre gays e héteros são iguais? Teoricamente, sim. Né? Teoricamente, sim. Essa semana até conversei com uma pessoa sobre isso. Não, mas essa solidão, essa tristeza que nós estamos sentindo aí nos relacionamentos é comum para todo mundo. Sim, ela realmente é comum. Mas eu sempre percebo que os gays, eles sentem mais. E um dos motivos que eu acredito que seja essa ferida narcísica. Né? O gay sente mais, então ele se esforça mais para criar relacionamentos duradouros. E isso não está acontecendo. Né? Em 2014, quando eu comecei com o Gay Life, eu comecei a seguir no Facebook 68 casais gays. Né? Desses 68 casais gays, em 2 anos, sobraram apenas 3 em relacionamento. Então, é bastante coisa, assim, né? Quer dizer, não é uma amostra grande. Né? 68 casais, vamos dizer assim, é pouco. Né? Realmente é pouco. Né? Não tem como a gente fazer eu, ao menos, não tenho a dimensão acadêmica para fazer uma pesquisa muito intensa. Mas eu comecei acompanhando esses 68 casais e foi surpreendente para mim, acho que mês de agosto, descobri que desses 68 casais, apenas 3 continuavam com o relacionamento. E não eram relacionamentos curtos, alguns relacionamentos eram curtos, sim, de 2, 3 meses, outros relacionamentos eram de 5 anos, a grande parte deles era de relações de 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos, tá? E esses relacionamentos terminaram. Tá? Então, quer dizer assim, eu acho que o homem gay, ele se relaciona de uma forma diferente. Porque a gente vê isso, por exemplo, a gente comenta entre os gays, né, porque as lésbicas são mais fiéis. Né? Então, quer dizer, a mulher gay, vamos dizer assim, a lésbica, ela tem uma dinâmica diferente do homem gay. O homem tem um apelo mais visual. Né? Então, nós somos, o nosso objeto de desejo está muito na nossa frente. Portanto, por isso que a grande parte dos homens gays, que está fora de relacionamento, está em todos os sites pornô gay. Né? E isso é um outro problema à parte, também tem que conversar sobre isso em outro momento. Né? Então, a gente está buscando relacionamentos também e está querendo viver esses relacionamentos com qualidade e confiança. Essa angústia existencial que nós temos sentido, ela está muito baseada nessa insegurança das relações. Essa semana eu vi um vídeo da Monja Coen, eu gosto muito dela, e ela diz assim, nós estamos amando mais rápido. Né? E eu concordo com a Monja Coen, né? Mas eu acho que ela só tem tranquilidade para dizer isso porque ela é uma monja. Né? Que ela vive nas 4 paredes do claustro. Né? E como eu já fui monge, eu posso dizer isso também. Quando você está protegido de uma instituição, você pode dizer, nós amamos mais rápido e o tempo é fluido. Né? Mas, na verdade, a gente sente a necessidade de estruturas mais sólidas, do acreditar no outro e confiar no outro. Mas, por trás disso, também tem os nossos medos. Tá? Então, eu confio no outro, mas o outro pode me rejeitar. Mas como que eu vou saber que o outro não vai me rejeitar enquanto eu não me mostrar para ele? Então, isso é um processo também de muita compreensão. Né? Você precisa compreender esse processo que você tem dentro da cabeça. Isso, às vezes, demora um tempo. Né? Não é de uma hora para outra. Né? Você precisa saber o seu processo.
Você precisa entender o seu processo e gerenciar o seu processo. Porque, na verdade, é você mesmo quem vai ter que resolver todos os seus problemas na vida. Ninguém vai resolver para você. Tá? Então, isso muito eu trabalho dentro do coach. É você que vai resolver os seus problemas. Ninguém vai resolvê-los para você. E como que você faz isso? Como que você está num mundo que é muito líquido? Né? Usando, eu gosto muito de Bauman, né? O Facebook está cheio de Bauman, né? E meu. Então, assim, ele fala muito do amor líquido. Né? Líquido porque você tenta segurar ele e ele escorre pelas mãos. Esses são os tempos modernos, são os tempos de individualismo. Quer dizer, nós temos que deixar de ser individualistas? Não, acho que o individualismo vai vir para ficar. Mas como é que a gente gerencia esse individualismo? Como é que a gente não deixa que o meu eu se torne maior que o eu do outro? Porque o outro também tem os direitos dele, tem o espaço dele, eu preciso respeitar. Mesmo que a pessoa me torture, né? Por exemplo, você está numa fila de banco e tem mulher, criança, de colo, gestante, não sei o que, todo mundo passa na sua frente, depois que nem no aeroporto, né? Daí depois tem o portador do cartão não sei o que, mas o portador do cartão não sei o que lá. Então eu tenho um mundo cheio de categorias. Né? E como que você consegue olhar com tranquilidade para todas essas categorias? Isso é um pensamento dentro do contexto de uma sustentabilidade. Como é que você consegue gerenciar todo esse processo do mundo todo dividido em categorias individualistas e você conseguir ser uma pessoa com paciência, feliz e agradável? Isso que eu ia comentar contigo agora, André, essas questões da falta de comunicação, talvez, de não saber como se relacionar, as pessoas que estão deixando de se envolver em relacionamentos, ou não estão conseguindo manter longos períodos de relacionamento. Você fala muito sobre esses medos nos relacionamentos. Você acha que o que impede uma pessoa de continuar os seus relacionamentos é justamente esses medos? Tem grande a ver em... Como é que eu posso colocar, né? Você acha que apenas os medos que envolvem as pessoas, impedem elas de irem à frente com isso? Acho que os medos e as crenças. Tá? O medo e as crenças. Algumas pessoas têm crenças do tipo, não se pode confiar nos outros, não pode se dizer tudo, não pode se fazer isso, não pode fazer aquilo. As crenças, elas sempre são manifestadas como ordem direta. Não pode isso, não pode aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, eu acredito nisso, eu acho que eu tenho isso. E é sempre uma ordem direta. Então, quer dizer, eu acho que isso mais os medos, é essa dificuldade não de tirar a roupa na frente do outro, porque um amigo meu escreveu esse dia, tirar minha roupa você tira rapidinho. Agora, eu quero ver você desvestir a minha alma, e perceber a minha família destruída, que esse é também um motivo de depressão para o homem gay. Mas você pensa, a primeira família do mundo foi Adão e Eva. Eva enganou o marido, uma maçãzinha, e o irmão matou o outro. Então, a primeira família já começou com um problema. Quer dizer, 95% das famílias hoje são disfuncionais, quer dizer, não tem problemas. Então, quer dizer, assim, se você está nessa situação de ter problemas, está deprimido em relação à sua família, vamos dizer, no caso da aceitação, que eu nem conversei com o Chico em Florianópolis, eu acho que a questão hoje não é tanto a aceitação de ser gay. A geração mais jovem, em torno de 20 anos, eles conseguem trabalhar melhor isso. Já a minha geração, os homens de 40, 50 anos, eu tenho dificuldade de estabelecer relacionamentos amorosos. Então, são momentos diferentes. Eu acho que essa geração mais jovem, que também o Inácio é voltado, ela se encontra num momento onde ela se vê perdida dentro de uma família, onde ela não consegue se alocar com o espaço, e às vezes ela até mesmo sai do contexto familiar, porque ela não se enquadra. Eu sempre eu citei aquele dia que nós estávamos conversando, que 40% da população gay brasileira está em São Paulo. Mas quer dizer que paulista é mais gay do que pelotense? Do que de Campinas? Não. É que muitos gays migram para São Paulo, porque lá, longe das famílias, eles podem viver as relações amorosas que eles querem, da forma que eles querem, ter a vida que eles querem. Pintar o cabelo da cor que querem, usar a roupa que querem.
Então, isso tudo tem que ser considerado no momento quando você fala em depressão, porque esses são os fatores que levam uma pessoa à depressão e a uma vida que, vamos dizer assim, não teve, enfim, um grande êxito. Mas aí você, o que é êxito? O que é sucesso? É muito complexo isso. É muito subjetivo, não é, André? A questão da felicidade de cada um depende do que ela realmente quer para ela. Ou talvez da coragem que ela precise, porque quem quer se assumir, vai se assumir independente das condições. Mas aquela pessoa que está em dificuldades, que está em uma família conservadora, que está em amigos, que não quer misturar as coisas, misturar os sentimentos, misturar as relações, a pessoa acaba não se assumindo, ou acaba não vivendo aquilo que a pessoa realmente quer viver, merece viver. Eu deixo claro que as pessoas que estão acompanhando esse Hangout agora, as pessoas que estão inscritas no Congresso, em sua maioria, são pessoas também que têm muitas dessas questões e que está aqui justamente para nos ouvir, nos acompanhar e tirar de todo esse trabalho uma dica, 2, 3, que vai realmente incrementar na vida dela, que ela possa aplicar, que ela possa vivenciar para poder fazer as coisas que ela realmente quer fazer. Independente da história que ela tenha por trás, independente o pai, a mãe, os amigos, tudo parte de nós mesmos, não é, André? Isso eu vejo muito no seu trabalho de coaching, é louvável isso que você faz, e porque cada um que entra em contato com você, com algum coach, em alguma área de sua vida vai progredir, mas com dedicação total. Você foca naquela pessoa, você trata, você cuida daquela pessoa, você dá um acompanhamento. O congresso em si, depois dele acontecer, ele vai realmente oferecer esse acompanhamento a quem realmente precisar, quem realmente quiser. E é um trabalho em conjunto, né? Que nós temos que fazer todos juntos para um bem melhor, para um bem maior. Eu sempre penso numa frase do Buda, quando você diz isso, né, que contra a ignorância não tem argumento. Então, e para mim isso é uma máxima na minha vida, né? Então, eu acho que todas as pessoas que você falou no início, né, a felicidade depende de cada um. Sim, depende de cada um. Só que você precisa, em algum momento, olhar assim, mas quem sou eu? A maior parte de nós passa batido nessa fase, né, e acha que a sua felicidade está no externo. Então, eu vou ter um namorado bonito, um namorado querido, lindo, maravilhoso, vou usar a roupa daquela marca, dessa marca, vou frequentar tais lugares, então eu vou ser feliz. A pessoa não consegue olhar para dentro de si mesma e dizer, sim, mas o que realmente me faz feliz? Porque eu já tive tudo isso e não consegui ser feliz. Já tive um namorado legal, já tive uma casa bonita, já tive carro do ano, já tive todas essas coisas, não consegui ser feliz. Então, aonde está a minha felicidade? Daí é o momento de você fazer o coaching. É você puxar o freio de mão e parar. Vamos ver o que é. E sempre é a falta de conhecimento, né? De autoconhecimento. E eu diria assim, o autoconhecimento é uma coisa assim, não existe. E se alguém vende isso, é sempre uma propaganda enganosa. Né? Como ser feliz em 10 passos. Né? Ou a minha felicidade agora. Né? Isso aí é um processo. O autoconhecimento é um processo longo. Desde os meus 24 anos, eu fiz cursos, né? Formação, e estudo, e leio. Quer dizer, muito antes disso já começou o meu processo. Né? Então, aos 24 anos, eu digo que foi a partir do momento que eu comecei a me orientar mais dentro de uma linha. Né? Mas, nesse período... E olha, eu estou com 47 anos. Tá? Então, quer dizer, é uma vida e eu tenho muita coisa para resolver. Tá? Eu tenho muitas coisas para resolver na minha vida. Tá? E quem não tem? Quem não tem nada para resolver? Quem é que está com a vida ganha? Tá? Quem é que resolveu todos os seus problemas? Acho que se alguém não leu, pode entrar no meu site e ler o meu último post, é sobre bundas, pets e defuntos. Tá? Porque minha mãe tem um ditado que o problema é que nem bunda, cada um tem a sua e tem que mantê-la limpa. Eu gosto muito desse ditado da minha mãe, é um pouquinho pesado assim, né? Mas domingo à noite pode falar bunda, né? Então, mas é exatamente isso. Você tem que olhar, descobrir suas... Eu não gosto de usar a palavra problema. Tá? Eu sou um pouco das linguagens, assim, também, né? Eu gosto de usar questão. Qual a sua questão? Tá? Qual é a sua questão, aquele ponto na sua vida que você sabe que
não vai, né? E ali a gente vai começar a se trabalhar, né? Mas o primeiro passo, para quem está ouvindo isso agora, nesse momento, e quiser entrar em contato comigo, me adicionar no Instagram, no Facebook, essas coisas, né, e quiser conversar, essas coisas assim, fique à vontade, e é você investir um tanto da sua energia, do seu tempo em autoconhecimento. Né? Você está indo na academia por quê? Você está indo na balada por quê? Você está comprando isso, aquilo, mesmo se seu cartão seja estourado, né? Por quê? Né? Qual o motivo? O que realmente te deixa feliz? Se você me disser que é só um relacionamento que me deixa feliz, não, se eu tiver um namorado, eu vou ser feliz. Né? Então, estamos saindo dessa questão da depressão e entrando mais na felicidade. Né? Também é muito estranho quando alguém diz assim, não, eu preciso de outra pessoa para me fazer feliz. Né? Eu funciono melhor casado. Isso é muito estranho, você já fica assim. Tá? Porque a pessoa precisa do outro. Mas daí é que eu vou perguntar sempre do coach, mas o que no outro você precisa? O que está faltando em você que o outro nota tem? que é uma questão que tudo que envolve esse relacionamento, em enxergar algo bom no outro, parte de nós mesmos. Se nós mesmos não estamos bem com nós, com a gente, com o nosso próprio entendimento, com os nossos sentimentos, a gente não vai entender e saber lidar com o sentimento do outro. Você esteve falando até agora de se conhecer. Eu digo para você, me disse que você tem ainda muito a aprender nessa vida, muito a saber como lidar, tanto para você mesmo, quanto de você para outras pessoas. E me veio na mente agora uma palestrante do congresso que vai participar, a Marília. A Marília, ela se assumiu lésbica aos 50 anos de idade. Então, para você que já se aceita, ou no caso, você começou o seu processo desde muito cedo e ainda tem muito que aprender, o que uma pessoa que deixou tanto tempo passar assim ainda lhe resta? Como é que ela vai manipular toda essa questão, todo esse tempo perdido e em realmente viver uma vida de bem-estar, de paz, de harmonia? Hoje você conversa com ela, nossa, ela te transmite tanta alegria, tanto, sei lá, eu não sei nem explicar. É muito bom conversar com ela, em ouvir a história dela, em saber que ela tá bem, tá feliz, tá vivendo o que ela realmente quer viver. Ela deixou uma vida inteira da profissão dela agora para atuar somente em ajudar outras mulheres a se assumirem nessa idade. Então é fantástico, né? É fantástico. É bem complexo. Nossa, dá para abrir isso aí para muitos lados, né? Isso que eu faço uma sessão de coach, eu escuto, né, e depois a gente vai abrindo para outros lados conforme a pessoa vai falando. Né? Então, por isso que eu digo para você, se você não investe um pouco do seu tempo, do seu dinheiro, da sua vida, né, em autoconhecimento, né, quer dizer, você não vai fazer coaching o resto da vida, você não vai fazer análise o resto da vida, né, você não vai fazer biodança, yoga, sei lá o que for, o resto da vida. Né? Mas você vai passando, é como se fosse processos. Você tem um tempo que você vai fazer análise, né? Você tem um tempo que você vai trabalhar com o coach, depois tem um tempo que você vai fazer alguma terapia alternativa, usar floral, usar sei o quê, mas você está sempre caminhando junto com aquilo. Junto com o seu processo, ele vai andando junto. Então, as coisas vão amadurecendo. Para alguns, amadurece aos 20, outros aos 30, outros 40, aos 50. Né? O Cora Coralina começou a escrever com 70 e tantos anos. Né? Então, quer dizer, assim, olha a beleza do Cora Coralina. Então, quer dizer, eu, por exemplo, até os 30 anos, eu namorava com meninas. Hein? Né? Então, 30 e pouquinho, assim, né, 32, 33, eu acho que eu deu um tilt na minha cabeça, que eu tinha atração, vamos dizer assim, mas eu não tinha prazer. Prazer eu tinha com o homem. E até desconstruir o meu processo antigo para construir de novo, isso levou outro tanto de tempo. Não é da noite para o dia você achar, é isso que eu quero dizer, você não vai, se você ouvir esse seminário, é por isso que eu queria engatar com antes, a ignorância, contra a ignorância não tem argumento. Então você até pode ser não gay, né? Você pode ser um hétero bem resolvido, bem feliz, você sabe muito bem o que é, mas vale a pena você assistir esse congresso, porque você vai ver, você não vai ficar gay assistindo esse congresso.
Não é porque você vai assistir um congresso de diversidade, de gênero, isso e aquilo, que você vai se tornar gay. Não, mas isso vai abrir um pouquinho a sua mente para ver que tem um outro universo fora esse que eu vivo. E é esse estado de abertura que todos nós precisamos desenvolver. Precisamos porque o mundo está nessa urgência do bem. O mundo está nessa urgência do amor, né, da paz, da reconciliação. Então, quer dizer, desse caminho de sustentabilidade. Então, nós precisamos nos dar esse tempo para nos conhecer, para que eu possa viver em paz junto com os outros. Eu falei sobre isso no Fórum da Paz, que foi quando eu estive em Florianópolis. Então, esse é o caminho. Você tem que entrar, não basta só entrar para dentro, porque bem resolvido você não vai ser resolvido nunca. Eu lembro do meu avô morreu com 86 anos. Quando ele morreu, eu tinha 11 anos. Eu me lembro que eu estava no hospital e ele disse assim, eu sou muito parecido com ele fisicamente, né? Então, assim, ele disse, eu vivi muito, aprendi muito, e agora preciso aprender a morrer. Então, você vai estar pronto quando você morrer. Ou você acha que aos 50 anos sua vida vai estar pronta? Aos 60 anos sua vida vai estar pronta? Aos 70, né? Claro que algum planejamento você tem que fazer hoje em dia, mesmo se você está com 20 anos, você sabe o caminho. Tem uma amiga que é contadora, eu disse assim, olha, eu posso não saber muito o que eu quero na vida, mas contadora eu não vou ser nunca. Porque é uma área muito diferente da minha. Eu brinco com ela, brincava há anos a isso. Então, quer dizer, você sabe mais ou menos o norte que você quer dar para a sua vida, o caminho que você quer dar. Você vai, ao longo da vida, fazendo pequenos ajustes, mas é essa caminhada de estar vivendo o momento, o presente, o agora. Isso é um estado de abertura para o que está acontecendo. É um estado de aceitação, e isso remove a ignorância. Isso remove pensamento obsessivo. Isso remove medo. Estou aqui agora. Eu estou presente dentro de mim. Eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Os meus medos, a minha amargura, a minha solidão, a minha tristeza com isso, com aquilo, porque eu estou perdendo cabelo, porque eu estou mais barriga do que eu queria. Mas eu estou vivendo isso agora. E isso eu preciso comunicar ao outro. Se eu estou dentro de um relacionamento saudável. Então eu digo para o outro, olha, eu estou nesse momento assim, assim, assim. Como você pode me ajudar ou colaborar para que esse momento, ou me aceitar para que esse movimento amplie e eu consiga transcender isso? Porque a pessoa que está do nosso lado, ela precisa ser, acima de tudo, um facilitador nosso. Ele precisa facilitar nosso processo de mudança. Não amparar, escorar, você escora uma tábua ali não está caindo, disfarça um pouquinho, bota o vaso de flor na frente e arruma. Não. Antigamente se fazia isso com os casamentos héteros. As pessoas entravam no casamento e elas sabiam que era para sempre. Então, ficavam... Isso acontece. Chega uma hora que passa o tesão no casamento, mas daí você tem que se reinventar. Às vezes eles ficavam 5, 10 anos sem transar. Depois voltava tudo de novo, vai e volta, mas eles não perdiam a estabilidade da relação. Isso é muito complexo. Hoje em dia, quando a Monge Coen fala que tudo é muito líquido, Bauman fala isso, e a Monge Coen fala que nós aprendemos a amar mais rápido, eu acho que se você quer um relacionamento de longo prazo, primeiro você precisa ser ousado, precisa ousar dentro do seu relacionamento, e precisa ter muita confiança no outro, que o outro, tanto você vai ser o facilitador dele, quanto ele vai ser o facilitador para você. Facilitador no sentido daquele que alavanca o outro para o outro ir para frente. Porque hoje não tem mais família que nos... Por exemplo, um homem gay. A gente não tem uma família, filhos para sustentar junto. Então, quer dizer, não é a família que segura casamento. Não é a cirurgia plástica que segura casamento. Não é você ficar perfeito de corpo que segura casamento. Não é diversas coisas. O capital que vocês juntaram junto vai fazer casamento. Às vezes até fica. Dinheiro é uma coisa que fala alto. Mas não são essas coisas que determinam a qualidade do relacionamento que você está vivendo. E hoje nós queremos qualidade. Para permanecer essa relação por longo tempo, a gente precisa de qualidade. E o que é a qualidade? Para mim, dentro desse contexto, é você ser um facilitador da vida do outro. Porque resolvido, como eu disse, nunca ninguém
está completamente bem resolvido consigo mesmo. Você vai, ao longo da vida, descobrindo novas facetas em você, como um diamante que tem diversas partes que você precisa lapidar. E isso até você morrer. Autoconhecimento é um processo contínuo. Você conseguiu trazer um pouquinho agora do que você realmente está tratando na tua palestra, né, André? A questão desse autoconhecimento antes de ir para o próximo passo, que é se envolver com o próximo. E fica o adendo, né, das pessoas que estão ouvindo, que estão acompanhando agora, como é que vocês estão se relacionando com a família de vocês, com os amigos de vocês, com os parceiros de vocês, se vocês tiverem, o que nesse relacionamento está contribuindo para você ser uma pessoa melhor, para você se sentir melhor? Porque, André, uma coisa que você disse na palestra e que eu acredito que as pessoas vão se identificar bastante, porque eu mesmo me identifiquei em épocas da minha vida em que eu comecei a viver minha sexualidade, eu comecei a viver sem limites. Eu quero viver, quero conhecer esse mundo, meu Deus, quero saber como é que funciona, quero ver, quero me relacionar, quero beijar, quero sair. E muitas pessoas não, muitas pessoas simplesmente se descobrem e vivem uma vida mais fechada, mais tranquila, e o que eu quero chegar é o seguinte: tem pessoas que começam a viver dia após dia, que você diz isso, dia após dia, vive a semana inteira para chegar final de semana, sair, aí chega na segunda-feira, começa a viver, trabalha de segunda a sexta para chegar no sábado, sair, se divertir, fazer o que quiser para chegar na segunda-feira e voltar à rotina novamente, naquele ciclo vicioso né, André? Eu acho que isso tem muito a ver com o público LGBTI, porque os nossos traumas, as nossas questões, quando nós nos entendemos, nos aceitamos ou não nos aceitamos, isso nos monta tipo uma barreira na nossa frente que nos impede de ver o real propósito de nós estarmos vivos, de nós estarmos aqui vivendo, e que começa a nos bombardear e a gente acha que está vivendo uma vida feliz, mas a gente está se reprimindo cada vez mais. Então, eu acho que realmente o autoconhecimento é a nossa salvação, né, digamos assim, né, a gente saber o que a gente sente e por que a gente sente aquilo, né? Tem agora me faltou uma memória, mas eu não me lembro qual é que é o filósofo que diz assim: mostre-me um coração, um homem que não é movido por paixões, e eu amarrarei meu coração dele. Então, quer dizer, todos nós somos movidos por impulsos, por paixões, às vezes, paixões por tudo, né? Por estilo de vida, isso e aquilo. A grande pergunta é: quem é você? Quem sou eu? Porque a partir do momento que você se olha, se vê e começa a se aceitar, não só como gay, entendeu? Mas como pessoa, ser humano, homem, mulher, trans, bi, o que seja que você aceita que você é, eu vou garantir uma coisa: dói menos. Dói menos do que você... O neurótico é aquele que todo dia vai lá e arranca a casca da ferida. Por isso que a neurose não cura. Porque todo dia ele arranca a casca, arranca a casca, arranca a casca. Então, quer dizer, isso... você fica se autoflagelando quando você não se acomoda e se aceita, entendeu? Acomoda no sentido assim: entrei em mim, tá? Baixou o santo, né? E você entrou dentro de você. Agora eu sou o dono do meu mundo. Quando você fala essa questão, tem um filósofo chamado que ele também diz assim que dentro dessa questão das questões da vida existem três opções, tá? Que você ou atira tudo pro Léo, vamos dizer assim, vamos resumir um pouquinho, e cai na vida, na balada, e algumas pessoas nunca vão se importar. Isso a gente tem que aceitar, que grande parte, uma parte, né, vamos dizer assim, da comunidade LGBT não está nem aí para a vida, né? Eles querem mesmo balada, sexo, né? Isso acontece também com os héteros. Né? Tem gays bons e tem gays, gente boa, né, legal, fiel, isso e aquilo, e tem gay que só quer na balada, como tem hétero que é super fiel, isso e aquilo, e tem os caras sem vergonha hétero, a gente conhece. Então não tem diferença muito nisso, mas essa é a dinâmica do Kierkegaard é mais ou menos assim: algumas pessoas não vão se interessar nunca por questões pessoais. Com essas pessoas não adianta você querer fazer elas refletir, pensar, elas não querem isso. Elas querem curtir a vida. Né? Outras pessoas, elas vão
pegar esse processo e vão usar eles no método ético. Elas vão se tornar boas pessoas. Eu sou bonzinho. Né? E vão tentar resolver. E outras ainda pelo caminho espiritual. Né? Então, você tem 3 caminhos, segundo o Kierkegaard, para você trabalhar com essa questão da sua angústia existencial, sua busca de felicidade, de sua realização. Tudo. Mas sempre um processo que ele é entremeado pelo autoconhecimento. Né? Então, se você quer, você vê essa vida como um fundo, né, de o que eu estou fazendo aqui, para que eu vim, essas coisas assim, você vai necessariamente. Se você chegou a se perguntar isso, que algumas pessoas não se perguntam, você vai ter que encontrar caminhos e respostas que sempre são pessoais, não existe receita de bolo para isso, né? Sempre são caminhos pessoais, né? E sempre, geralmente eu sempre digo assim, às vezes as coisas que você menos gosta são os grandes desafios que você precisa superar na sua vida. Né? Eu tenho medo de ser rejeitado. Né? Você vai ter que levar uns 2, 3, 4, 5, 10, às vezes não, ou 20, 50 nãos, para um dia você dizer assim, ok, tudo bem. Foi não. Só isso. Então, às vezes o pior caminho é aquele que você mais tem que aprender. Essa é a parte que a gente não gosta de chegar. Né? Às vezes aquilo que você não quer fazer é o que você precisa fazer. De fato, eu vejo você falando assim, André, eu lembro de uma fala que eu tenho acompanhado ultimamente de um dos coaches que estão participando do congresso, que é um tanto conscientizativo, assim, digamos, porque quando a pessoa se sente muito mal em sofrer algum tipo de julgamento pelos outros, algum tipo de repressão, você é viado, você é gay, você tanto, a pessoa se sente mal, se reprime, cai na depressão, se sente mal, vem aqueles pensamentos ruins de novo. Então fica a questão, quando alguém te chama de gay, por que você se rebaixa? Por que você se sente mal? A pessoa está te reconhecendo, a pessoa está te chamando de viado, está te chamando de bicha, e você, o que você é? Então vamos pegar alguns conceitos e parar de nos deixar afetar tanto assim, porque tem tantas coisas boas que a gente pode pegar disso tudo para o nosso próprio aprendizado, não é, André? Porque as pessoas ruins vão nos jogar coisas ruins e a gente tem muito o que aprender com elas, eu acho. Então, quando alguém te faz algo ruim, você tem que transformar aquilo de ruim em bom para você se sentir melhor, empoderado, porque a pessoa nada mais quer do que te rebaixar, te reprimir, tirar aquilo que você realmente quer para sua vida. Então, eu acho que tem muito a ver com o que você comenta, André, e a gente realmente identificar essas questões e a gente não se deixar reprimir por elas, né? Mais ou menos por aí. Tudo que você... vamos dizer, se alguém chamar por você... Eu nunca passei por isso. Eu posso afirmar que eu nunca passei por esse constrangimento de alguém me chamar na rua. Eu sempre tive medo, mas nunca passei por esse constrangimento. Não, se acontecesse agora, eu disse, ok, beleza. Né? E olha, minha cara está no Facebook escrito gay embaixo. Né? Então, quando eu tomei essa atitude, foi um ato para mim de extrema coragem, né? Porque eu pensei assim, como é que não teve nenhum louco no Brasil que resolveu fazer isso? Não? Vai ter que ser eu primeiro, né? Então vamos lá, né? Porque eu sentia que aquilo estava ligado com a minha missão pessoal de vida, né? Então criei o V-Life Coach Brasil, né? Tem na Europa, tem nos Estados Unidos, e é justamente para esse espaço, né, com sessões de coach online, onde a gente vai descobrir essa consciência. Né? Essa consciência de que você é um indivíduo inteiro. Não tem nada de errado com você. Para chegar nesse pensamento demora um pouquinho. Entendeu? Você compreende até racionalmente, mas você não consegue sentir aquilo. Isso eu acho que é por isso que eu trabalho também com o Tantra, né? Porque o Tantra é um processo do sentir. Né? Não sentir só fisicamente, mas também espiritualmente e dentro, no sentimento, nesse aspecto do coração. Né? É você aceitar. Quando você está nessa dimensão do amor, nada e nem ninguém que ofenda você vai conseguir te derrubar.
Derrubar no sentido assim, não foi uma coisa meio estranha dizer isso. Mas não vai machucar você. A pessoa pode chamar você de viado, bandido, ladrão, sem vergonha, idiota, panaca, o que for que ela disser. Você vai dizer, seu direito de pensar nisso. Né? É seu direito de pensar nisso, e vamos dizer assim, se a pessoa está dizendo para mim que eu sou viado, né? Se eu não sou, eu posso me incomodar. Agora, se eu sou, eu disse assim, ok, beleza. Legal, me reconhecer. Absolutamente não tem como incomodar. Né? Porque ela está fazendo uma afirmação do que eu realmente sou. Então, muito obrigado. Né? Então, Mas eu acho que chegar nesse estado de você realmente falar tudo bem, você tem que já estar bem consigo mesmo. Quando você está mal, você você tem questões próprias muito íntimas que ainda não estão resolvidas, você leva pro lado ruim. Né? Isso, então, mas é isso que eu quero dizer, assim, o caminho do autoconhecimento é um caminho que você, quanto mais cedo você trilhar, eu disse do que fica, tem algumas pessoas que estão se lixando para isso. Quando chamar de viado na rua, elas dizem, amiga, e tudo isso, e não estão nem aí. Né? Eu uso uma linguagem bem simples, assim, até quando eu estou em sessão, né, para que a gente fale exatamente o que é. Alguém pode se assustar, assim, um pouquinho. Né? E a gente fala como tem que falar nas sessões, como é a linguagem coloquial que a gente fala no dia a dia. Então, quer dizer assim, você pode se incomodar que alguém fale isso, né, ou você pode não se incomodar. Se você não se incomoda, aquilo não importa para você, quer mais arrasar no mundo mesmo, então, deixa. Agora, se isso te incomoda, é porque tem questões, é importante que você trilhe esse caminho do autoconhecimento. Porque por trás desse incômodo de você ser tratado como gay, né, e não gostar de ser tratado como gay, não gostar de ser chamado como gay, podem ter outras coisas embaixo que estão minando você, minando a sua felicidade. E daí eu pego o gancho lá do início. E isso pode estar te levando a até um processo depressivo crônico. Né? Onde você vai ficando cada vez mais entristecido, cada vez mais sem vontade de fazer as coisas, cada vez mais pessimista, cada vez mais melancólico com relação à vida. A coisa não funciona, não rola, mesmo que você tenha todo o potencial. O potencial humano todos nós temos. Né? Agora, como ele se manifesta, vai depender de uma série de fatores. Começa com você mesmo consigo. Né? Por isso eu digo, ninguém está completo sozinho. Né? E ninguém vai se completar com mais anos ou menos anos de vida. Né? A senhora ali que trabalhou com mais de 50 anos, ajudando as pessoas, eu já com quase 50 anos também. Né? Então, quer dizer, a gente vai se completando ao longo do tempo. Né? Não existe ser humano pronto. Eu sempre digo que o único ser humano pronto, vamos dizer assim, para quem é espiritual, né, foi Cristo. A gente pregou ele na cruz para não ter que ver muito tempo. Né? Bota na cruz de uma vez para a gente não ficar vendo esse cara perfeito andando assim para baixo. Vamos dizer assim. Então, se houver qualquer pessoa perfeita, a gente vai aniquilar com ela. O sistema aniquila, vamos dizer assim. Mas é esse gancho, assim, se você se ressente com isso, tem alguma coisa dentro de você que não está funcionando. E essa coisa vale a pena ser olhada. Porque Nietzsche tem uma frase, né? A vida não analisada não merece ser vivida. Então, se alguma coisa está incomodando você, né, busque ajuda. Né, busque terapia, busque coach, busque floral, busque o que for que seja desse universo imenso que está aí, né, de alternativas, homeopatia, massagem. Vai buscando o teu crescimento pessoal. Em algum momento da história, as questões vão se abrindo. Vai começando a aparecer, e você vai começando a ver com mais clareza, sem a ignorância, né? Porque o budismo sempre fala que o que nos tira a felicidade é a nossa ignorância. A gente não se conhecer, tanto por dentro quanto por fora. Né? O que eu sou e o que eu produzo. Vamos dizer assim, quanta dor eu posso produzir nos outros? Ou quanto amor eu posso dar para o outro? É o mesmo que eu dou para mim. É muito complexo isso, é bastante coisa, assim, a gente, né, dentro desse contexto que eu trabalho no nível mais de consciência. Claro. Né? Fechado, então, André. Eu queria fazer uma pausa agora para as pessoas que estão assistindo, caso elas quiserem fazer alguma pergunta para você, para deixar no site, ali no site do Hangout, escrever nos comentários, e a gente vai tirar essas dúvidas agora ao vivo, caso alguém quiser realmente
interagir. Então, nós vamos dar 5 minutos para as pessoas escreverem os comentários aqui. Aí depois, se a pessoa não quiser, se você não quiser realmente escrever aqui, quiser mandar por e-mail, aí depois a gente faz o tira dúvidas dessas perguntas bem específicas, tá? As pessoas que interagirem agora, independente se for para fazer uma pergunta, pedir algum tipo de orientação, algum tipo de sugestão, são poucas, sabe, André? As pessoas que estão acompanhando agora o nosso Hangout, começou bastante, agora deu uma diminuída, e eu quero recompensar essas pessoas que estão nos acompanhando até agora, que estão dedicando tempo até agora para estar com a gente, ouvir o que a gente tem para falar, e fazer o recebimento, o seu recebimento ao Conats, que é você sempre muito bem-vindo. Então, quem quiser, por favor, sinta-se à vontade em deixar seu comentário lá, que aí eu vou identificar quem são essas pessoas, e poder entrar em contato depois com algo a mais que eu realmente quero dar de presente. É uma forma de poder retribuir essas pessoas que estão agora online. Então, vamos dar 5 minutos aí, até as pessoas interagirem, comentarem, perguntarem, e dali a gente pode caminhar para o fechamento, não estendendo mais o nosso bate-papo, que tem gente aí querendo fazer outras coisas, né? Domingão aí, então beleza. E aí, seu cachorro tá aí ainda? E aí, seu cachorro tá aí ainda? Minha cachorrinha tá aqui do lado. Ela fica incomodando, pedindo carinho, mas aí eu faço esforço e pego ela aqui do lado. Cocker é tudo pra mim. Cocker, eu amo Cocker. Faz parte da minha história também. Todos nós, né? Os bichinhos também são outro sinal legal de que a nossa energia tá boa. Eu sempre brinco com isso. Se as pessoas também se sentirem um pouco assim constrangidas de perguntar agora, não tem problema, pode me encaminhar e-mail também, direto, ou deixar a pergunta no site, que depois a gente pode responder. Né? Eu entro lá e comento, dentro desse meu ponto de vista. Fechado. Qual é o seu e-mail, André? contato@andrecumer.com.br. É só escrever lá. contato@andrecumer.com.br. Fechado. E eu te agradeço o convite, né, por participar do INARS. Né? Desejo muita felicidade para esse congresso que eu vou estar assistindo. Fiquei curioso, fez a senhora de 50 anos, também que está fazendo um coach legal, né, e ajudando outras pessoas a se encontrarem. Né, e vou ficar torcendo para que tudo isso corra bem, e vou assistir todas as palestras, que vai ser com certeza muito interessante. Como eu disse, tem muito que aprender ainda. Né? Sei que tem pessoas que estão participando desse evento, e fico muito feliz de estar entre essas pessoas, da onde eu sou um grãozinho do nada. Não, você é um grãozão nesse congresso, André, você tem muito a oferecer, e eu realmente dividi o congresso nos 2 primeiros dias para tratar sobre todas as questões de conscientização, orientação, motivação, autoestima, aceitação, superação. Para o 3º dia, a gente começar a discutir como é que funciona a saída do armário, ou como lidar com todas as questões que vêm depois da saída do armário. Questões com a mãe, questões com o pai, questões religiosas, questões culturais. Então, tem um pouquinho de tudo, sabe, André, para dar uma variada por cima e dar uma situada realmente a pessoa que está perdida quanto ao assunto. Tem vários vídeos ainda no YouTube que eu encontrei de pessoas que, infelizmente, não puderam participar do congresso, mas que tem material lá à vontade. Eu quero pegar, reunir todo esse material, divulgar por e-mail, para tornar mais, para complementar, né, todos os vídeos da palestra. Tem vários vídeos de meia hora para cima falando especificamente de questões que falam sobre a Bíblia, por exemplo, né? Então é algo bem particular, é algo que vale muito a pena assistir para quem realmente é engajado nessas questões, que realmente ajuda, né? E informação nunca é demais. Sim. Com certeza, como eu falei, essa questão da ignorância, né? O que nos impede a nossa felicidade é a nossa própria ignorância do que realmente nos acontece e como a gente interfere com o mundo. Certo, é verdade. Então,
As pessoas não sei se não estão entrando as mensagens ou as pessoas não estão conseguindo comentar ou preferem não comentar. Uhum. Bem tranquilo, deixa que a gente responde depois pessoalmente. Isso é muito gostoso. Sim. Eu apenas peço que as pessoas mandem a mensagem agora do Hangout, é inades.com.br, inads.com.br/hangout. Lá tem o Hangout, este vídeo que você está vendo. Embaixo tem uma seção de comentários. Você pode deixar o seu comentário ali, entre hoje e amanhã, ou mandar a sua questão, a sua pergunta por e-mail, para que eu possa identificar quem é você que ficou até aqui, ficou até agora aqui com a gente. Você tem que ter presente para eles, né? Quem ficou aí até agora? Claro, tenho, quero dar essa recompensa, André. Eu acho que vale muito a pena as pessoas, vale muito a pena não, tem muita consideração pelas pessoas que acompanham, sabe, André, todo esse projeto. E não é fácil ficar quase uma hora aqui ouvindo um conteúdo denso como esse. Eu também, assim, a gente desenvolve sempre uma amizade muito grande com todo mundo que é meu coach e termina virando amigo do Facebook e todas essas coisas. Alguns são realmente muito tímidos ainda, né, para se expressarem, assim, mas não tem como fazer esse trabalho que nós todas as pessoas que estão nesse congresso, né, que não seja por amor, né? Tem que estar alinhado com a sua questão pessoal, porque é uma empreitada que não é muito fácil. Né? Eu acho que foi para Camila Pitanga, Camila Pitanga não, aquela mulher negra, esposa de um ator da Globo, eu não vejo televisão desde 2011, posso muito ignorante, mas ela pedindo para ela se ela se importaria que o filho dela fosse gay. E ela disse, olha, eu ficaria preocupada, porque eu já sou negra e eu sofro preconceito por ser negra. Né? E, então, assim, se meu filho fosse negro e gay, eu também ficaria muito preocupado, né? Mas o mais importante que isso, eu quero que ele seja feliz. Né? Eu achei muito bom senso o que ela falou, né? Porque, sim, nós sofremos preconceito. Né? Sim, a sociedade não está pronta para ouvir isso. Por mais que 2013, 2014, né, tenha aparecido beijo gay na novela, seja aberto, e as coisas estão acontecendo, já temos o casamento, e tudo, é união, né? Então, quer dizer, mas ainda assim é um tabu. Então, todos nós que estamos aqui, nós estamos porque nós amamos isso. Né? Nós amamos e queremos o bem das pessoas que passaram por aquilo que nós já passamos. Né? E se nós pudermos acrescentar alguma coisa a essas vidas, quem somos nós, para acrescentar alguma coisa à vida de alguém? Mas se a gente puder acrescentar alguma coisa à vida de alguém, isso faz todo sentido na nossa vida. Então, eu peço muita paz, muita luz nesse congresso, que você também, eu sei que é muito corrido organizar esses congressos online, que você tenha muita força, muito ânimo para levar isso até o fim, porque a bandeira que move a mim e muito todas as pessoas que estão aqui, é o amor, não por uma causa somente, né, mas por amor a outros seres como nós, que também passam por todas essas situações, e que a gente, de alguma forma, com a nossa loucura, né, a gente se dispõe a ajudar. Né? Muito obrigado, André. A viver junto, né, com muito amor. Um abraço, André. Muito obrigado, André, pelas suas palavras. E aqui eu recebi um comentário do Patrick Santos. O Patrick diz: muito obrigado, André. O Hangout foi muito esclarecedor. Pude realmente me identificar em algumas das situações retratadas. E muito obrigado, William, idealizador desse projeto maravilhoso. Obrigado, Patrick, por interagir com a gente. Todas as pessoas que também quiserem interagir, fiquem à vontade. O e-mail vocês têm aí, vocês receberam. E só para fechar, eu queria dizer que realmente, André, depois do congresso eu acredito que as pessoas vão se sentir muito mais à vontade em falarem sobre suas questões, sobre suas dificuldades, porque agora ainda é cedo, né? Ainda estão conhecendo você, me conhecendo o projeto, conhecendo o congresso, e a gente vai falando o tempo inteiro. A gente irá conversar bastante sobre isso ainda durante o congresso. Serão 7 palestras por dia, André. Então é muito conteúdo. Realmente assistir às 59 palestras vai ser complicado.
mas eu digo para as pessoas que realmente têm questões específicas que selecionem as mais importantes, que acreditem que vai fazer influenciar a sua vida de modo positivo. Então, repetindo, os 2 primeiros dias falarão sobre todas as questões de orientação, sobre a sua essência, sobre a sua vida, sobre quem você realmente é, sobre o que você está sentindo, sobre como você deve lidar com isso. No terceiro dia e quarto, ali a gente começa a falar sobre todas as questões do armário e como lidar com as questões depois de se aceitar, depois de se assumir com as pessoas que te envolvem. Então, são mais 14 palestras específicas sobre isso. Depois a gente entra na diversidade sexual e gênero na educação, na escola, no ensino básico, no ensino superior, como lidar com essas questões com os alunos, com outras crianças também, para quem é educador, quem é psicólogo, quem é professor, né? Quem é pedagogo e quer aprender um pouco mais sobre isso, tem boas palestras falando especificamente sobre essas questões no ensino, na educação. E depois a gente tem um dia apenas para falar sobre os direitos humanos, os direitos homoafetivos, os direitos dos trans no nome social, na redesignação de sexo. Temos a Gabriela da Silva, que é uma pessoa trans, uma professora educadora maravilhosa de Tubarão, está falando sobre as questões, as práticas de gênero no ambiente escolar também. Então, é muito conteúdo, né? É muito conteúdo. E para fechamento a gente fará a divulgação de alguns relatos de experiência, alguns testemunhos de pessoas que eu encontrei no YouTube e no meu ciclo de amigos também, que tem uma história legal para contar, uma história legal para compartilhar. Tem pessoas trans falando especificamente de suas histórias de vida, de seus processos de superação, processo de aceitação, todas as dificuldades que enfrentaram e como fizeram para superar cada um desses aspectos. Tem intersexual falando, então intersexual a gente não vê por aí, é difícil a gente ver um intersexual se identificando publicamente, falando sobre as suas questões. A gente tem isso aqui com exclusividade. Tem não binário, tem o Hugo Naski, que é um youtuber muito comentado nas redes sobre questões LGBTs. Ele está falando sobre como ele se assumiu, como ele se identifica, como que ele lida com essas questões, como é que ele se empoderou não binário, como é que ele veste, como é que as pessoas enxergam ele vestido com maquiagem, mas é homem, mas não sabe o que é, e as pessoas não sabem como lidar com isso. Tem homem trans falando sobre as coisas que você deve falar, as coisas que você não deve falar para um homem trans, porque os homens trans também têm pouca visibilidade, então ele está falando um pouquinho sobre isso, sobre como lidar com o homem trans, como entender e de onde vem toda essa questão da identidade de gênero. Então vai ser muito legal, André. Estou muito confiante. Muito as feliz. Pessoas vão aprender muito. Muito feliz com isso e que as coisas estão se abrindo. E quando eu comecei com o G-Life também, foi... de repente você começa a atrair um mundo totalmente novo para você, né? E a sua visão vai se expandindo. Né? Esse é o processo. Né? Eu te agradeço muito, vamos conversando e eu estou à disposição de qualquer pessoa para contato, ok? Fechado. O Daniel Gonçalo fala: sempre aprendo muito com o mestre André Kummer. Eu busco o autoconhecimento há muito tempo e pelas palavras dele, ele não se esgota nunca. Sempre há mais para descobrir. Abraço, parabéns pela iniciativa, William. Então é isso aí, André. Você tem conteúdo aqui, ó, na marra, sempre comentando todas as questões, as novidades, as questões que atingem as pessoas. Você está sempre contribuindo bastante. Isso eu consegui muito identificar. Deixo um super abraço para vocês, pessoas que estão acompanhando aqui também. Ok. Fico muito feliz com tudo isso. Né? A semente, tem muita gente que tem plantado essa semente há muitos anos, né? E eu queria me juntar agora com todas essas pessoas, né, que estão nos assistindo, e pedir que, de alguma forma especial, né, o universo nos olhe, nos acolha, né, para que a gente possa se sentir abençoado por estar produzindo isso, né, que não tem outro sentido senão esse processo de trazer paz para esse mundo, para construir
se é possível, um mundo melhor. Perfeito. Muito obrigado, André. Um forte abraço para você. Um abração para você. Até mais. Tchau, tchau.